Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Sempre um Mistério. De início, já te convido a se inscrever no canal, te convido também a curtir o vídeo agora no comecinho, tá bom? Hoje nós vamos ver o caso do assassino do Snapchat, então eu te convido a sentar no sofá, apagar as luzes ou não e bora comigo! Delphi é uma pequena cidade no estado de Indiana, fica ali próximo de Chicago. É uma cidadezinha extremamente pequena, com uma população muito pequena, de apenas 3.000 habitantes. Nessa cidade moravam duas garotas, uma de 13 anos e uma de 14 anos, Liberty Rose e Abigail Joyce. Liberty Rose German nasceu dia 27 de dezembro de 2002. Ela era filha de Derek e Carrie. Ela também tinha mais 4 irmãs. A Liberty era uma menina muito extrovertida e extremamente inteligente. Ela sempre se esforçava muito para poder tirar as maiores notas na sua sala e ela conseguia isso com êxito. Ela amava ficar ao ar livre, amava atletismo, amava esportes em geral, afinal ela praticava softball, ela praticava vôlei, natação e futebol. A Liberty estava estudando ainda na escola, ela estava na 8ª série e ela tinha acabado de comemorar o seu aniversário de 14 anos. Junto com ela, na escola que ela estudava, ela tinha uma melhor amiga. Essa amiga se chamava Abigail Joyce. Abigail Joyce Williams nasceu dia 23 de junho de 2003 e ela estava na mesma série que a Liberty. Ela era filha de Anna Williams e o nome do pai dela não tem registro, já que o pai dela não era presente na vida dela. Ela era filha única e ela era muito apegada na sua mãe e nos seus avós maternos. E, como eu disse, ela estudava na mesma escola que a sua melhor amiga e também era uma menina muito inteligente que também gostava muito de estudar. Ela tocava saxofone na banda da escola e também praticava vôlei. Dia 13 de fevereiro de 2017 era uma segunda-feira e a escola das meninas estava fechada para uma manutenção de inverno, porque nesse período costuma ser muito rigoroso, então eles costumam fazer esse tipo de manutenção. Entretanto, naquele dia 13, estava anormalmente quente, então não estava com muita neve. E assim acabou sendo um dia de folga, tanto para os professores quanto para os alunos. As meninas então ficaram muito empolgadas com isso, já que não teria aula no dia 13. No dia 12, elas decidiram fazer uma festa do pijama, elas se divertiram e elas programaram o dia 13 de fevereiro para elas fazerem uma caminhada, para elas fazerem uma trilha. Elas queriam aproveitar o dia ao máximo e ao ar livre. Então, no dia 13 de fevereiro, por volta de 1h45, as meninas foram deixadas no início de uma trilha pela irmã da Liberty, a irmã mais velha dela, que se chamava Kelsey. A trilha em questão segue ao longo de uma antiga ferrovia abandonada. O caminho leva a uma velha ponte ferroviária e a um riacho. Essa ponte, chamada de Monon High Bridge, tem cerca de 18 metros de altura e é a segunda ponte mais alta do estado. Aproximadamente meia hora depois que as meninas estavam na trilha, no passeio delas, elas postaram algumas fotos no aplicativo Snapchat, que em 2017, na época, estava muito em alta mesmo. E elas postaram uma foto em preto e branco, que era a foto da ponte. Outra foto que elas postaram era uma foto da Liberty literalmente atravessando essa ponte. Essa seria a última localização conhecida das meninas. Cerca de uma hora depois que as meninas postaram aquelas fotos no Snapchat, era um pouco mais de 3 horas da tarde, o pai da Liberty chega para poder buscar as meninas no início da trilha. Já que antes delas fazerem a trilha, ele já havia conversado com elas, que ele ia buscar elas e que ele iria ligar para elas antes de chegar na trilha. E realmente isso aconteceu. Quando faltavam alguns minutos para ele chegar lá na trilha para buscar as meninas, ele tentou ligar para o celular da sua filha, mas estava dando fora de área. Quando ele chega no início da trilha, ele tenta ligar novamente para o celular das meninas, mas novamente não consegue entrar em contato com elas. Derek continuou ligando então para o celular da sua filha e aí depois ele tentou ligar para o celular da amiga dela e ele não conseguiu entrar em contato. Ele começou a ficar muito preocupado, então ele decide sair do seu carro e procurar as meninas por conta própria. Ele começa a fazer a trilha ali, procurar pelas meninas, mas a sua busca acaba sendo falha. No meio do caminho ele encontra um senhor já idoso e ele vai e pergunta para esse senhor se ele viu as 2 meninas e ele fala que não viu. E aí ele começa a ficar muito preocupado e ele continua fazendo essas buscas por ele mesmo. E essa busca dura apenas alguns minutos.
Como ele ficou muito preocupado porque as meninas tinham combinado com ele uma coisa, ele não estava conseguindo falar com elas pelo celular, ele liga então para os familiares, né, para sua esposa, que é a mãe da Liberty, e ele também liga para os familiares da Abigail para ajudar ele a procurar as meninas na trilha. Então, chega alguns familiares das duas meninas na trilha e começam então a procurar por elas. Porém, eles não encontram absolutamente nada e aí, às 5 horas e 30 minutos, eles decidem relatar o desaparecimento para a polícia. Os pais das meninas, então, decidem entrar em contato com a polícia e relatam o desaparecimento delas. Elas, então, foram consideradas oficialmente desaparecidas pelo xerife da cidade. Ele, então, enviou inúmeros funcionários para ajudar nas buscas dentro da trilha, que começou no início da noite, lá para 6h30 da tarde. As buscas foram realizadas por policiais de toda a cidade. Como eu disse, Delphi era uma cidade bem pequenininha, porém a polícia da área metropolitana também ajudou, o corpo de bombeiros e também os membros do departamento de parques e recursos naturais da cidade. Então muitas pessoas realmente ajudaram nas buscas, foram os voluntários, que eram pessoas que não eram da polícia nem do corpo de bombeiro, mas que se dispuseram a ajudar também nas buscas. A busca pelas meninas durou várias horas. Ela foi iniciada a partir do local onde as meninas estavam tecnicamente pela última vez, que era a ponte, onde elas haviam tirado as suas fotos. Entretanto, a busca foi cessada um pouco mais de meia-noite, porque a escuridão estava atrapalhando as pessoas a fazer as buscas e também porque era um terreno extremamente perigoso. Então eles acharam melhor cessar as buscas naquele momento. O xerife da cidade acreditava que não havia motivo para um desespero total. Ele achou que as meninas não estavam em perigo imediato e achou que não seria necessário emitir o Amber Alert. O programa Amber Alert é um sistema de alertas urgentes estabelecidos lá nos Estados Unidos e também foi adotado pelo Canadá, que é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças. E ele achou que não seria necessário naquele momento porque ele acreditava em hipóteses que poderiam acontecer com as meninas, menos que um crime havia acontecido. No dia seguinte, no dia 14 de fevereiro, as equipes de busca se reuniram novamente às 10 horas da manhã na ponte onde as meninas foram tecnicamente vistas pela última vez. Eles estavam na esperança de expandir bastante e explorar bastante o terreno, já que estava de manhã, então eles estavam muito esperançosos de que alguma coisa eles iriam encontrar. E estavam ansiosos por isso também. Nesse dia 14, a equipe de mergulho especializada foi também ajudar nas buscas, pois eles iam fazer alguns nados para poder procurar ali perto do riacho e dentro do riacho também. Por volta das 12 horas daquele dia, um grupo de voluntários estavam andando num certo local dentro da trilha e eles estavam andando até de forma um pouco mais devagar, porque eles estavam realmente muito atentos para ver se encontravam alguma coisa pelo chão, alguma pista, qualquer coisa que pudesse ajudar na busca das meninas. Era um grupo de 3 pessoas, de 3 voluntários. Na medida que eles iam andando na trilha, uma das voluntárias que estava andando um pouco mais à frente olhou para o chão e achou um sapato de uma adolescente. Era o sapato da Liberty. Um pouco mais à frente, eles encontram então 2 corpos. E esse grupo de voluntários entra em contato com o corpo de bombeiros imediatamente. Um dos bombeiros vai até o local para avaliar, ver o que estava acontecendo, e aí ele também entra em contato com a polícia e manda a perícia para poder cercar o local e fazer o seu trabalho. No fim da tarde do dia 14, houve uma coletiva de imprensa com todos os policiais e eles falaram um pouco sobre o que tinha acontecido e eles também comentaram que foram feitos exames nos corpos encontrados dentro da trilha. E também foi relatado que, infelizmente, os corpos eram de Liberty Rose e de Abigail Joyce. Mas a única informação que foi falada na coletiva de imprensa foi sobre as buscas, como as buscas foram intensas e que o corpo das meninas foram encontrado num terreno de um homem que se chamava Ronald Logan e que a polícia mesmo não acreditava que esse homem tinha alguma coisa a ver com o crime. As autópsias foram realizadas nos corpos das meninas, como eu disse, mas os resultados dessas autópsias foram imediatamente
selados. Por mais que a imprensa tivesse falado que as meninas foram assassinadas, os investigadores não falaram nada, nenhum detalhe, absolutamente nada sobre como tudo aconteceu. Mais tarde, naquela mesma noite, a polícia divulgou na mídia a foto de um homem na qual eles queriam conversar com ele. Se tratava de um homem que havia caminhado na mesma ponte das vítimas. Outra coisa é que a foto divulgada mostra ele exatamente na ponte, poucas horas antes das meninas morrerem. Essa foto não tem uma qualidade muito boa porque ela foi retirada de um vídeo que as meninas gravaram na ponte. Então, essa foto é um vídeo que as meninas mesmo gravaram. No entanto, com base nessa imagem, podemos perceber alguns detalhes desse indivíduo. Ele é um homem um pouco alto, que usava jeans, uma jaqueta azul marinho e um moletom por baixo da jaqueta, e talvez um chapéu. Ele estava andando com a cabeça baixa e com as mãos nos bolsos. A polícia não nomeou esse homem como o principal suspeito, como o suspeito do crime. Ele realmente era uma pessoa de interesse da polícia, a polícia queria conversar com ele. Entretanto, como eles não estavam achando nada sobre o caso, nenhuma dica, eles então, no dia 19 de fevereiro, eles nomearam esse homem oficialmente o principal suspeito do crime. Após a divulgação da foto desse homem, a polícia elogiou a Liberty por ter gravado, por ter feito esse vídeo com áudio desse criminoso. Aparentemente, a polícia acredita que esse homem abordou as meninas na trilha e Liberty percebeu que elas estavam em perigo, que elas estavam sendo seguidas e ela então agiu rapidamente, pegando o celular e gravando o seu suposto assassino. Não se sabe realmente se a polícia recuperou o celular da Liberty lá no local do crime ou se a polícia teve acesso a essas informações através da nuvem na qual o celular dela estava conectado. Entretanto, realmente a polícia elogia esse raciocínio rápido da Liberty e eles atribuem essa ação dela como a principal pista real do seu próprio assassinato. O vídeo em questão não foi divulgado naquela época, apenas a imagem do homem mesmo. Entretanto, a polícia também divulgou um pequeno trecho de um áudio que, no fundo, você consegue ouvir a frase "desçam a colina", que no caso seria o homem dizendo às meninas. Acredita-se que o vídeo que a Liberty gravou na ponte seja ainda maior do que a polícia divulgou. Mas por que a polícia não divulgou todo o vídeo? Porque também acredita-se que tanto o vídeo quanto o áudio do vídeo tenha cenas e áudio do crime sendo cometido. Então seria algo muito pesado de ser divulgado. Sendo assim, os investigadores hesitam em mostrar toda essa gravação e esse áudio como forma de proteção mesmo, tanto das investigações como proteger a própria família, de tudo. Esse homem desconhecido então foi apelidado de o Homem da Ponte e foi literalmente o acusado, o suspeito dos assassinatos das meninas. Alguns meses depois do crime, em junho de 2017, a polícia então fez um retrato falado desse homem e esse retrato falado foi feito com base na linha de denúncias, através da linha de denúncias e também através de vestígios da própria investigação. As investigações começaram a partir da família e dos amigos próximos da família. Isso é bem comum quando acontece algum crime, que os investigadores normalmente investigam a família, histórico familiar, amigos próximos, e outros investigadores também começaram a investigar alguns predadores, alguns criminosos sexuais que eram registrados ali na região. Mas isso não significava, tecnicamente, que as meninas haviam sofrido esse tipo de abuso, mas os investigadores quiseram sim fazer esse tipo de busca por esse tipo de criminoso. A polícia também buscou por imagens de câmeras de segurança de locais que eram próximos à trilha para que eles pudessem conseguir algumas imagens de possíveis pessoas que estiveram na trilha naquele dia ou que passaram lá por perto para que eles pudessem então conversar com essas pessoas. O sargento da Polícia Estadual de Indiana disse o seguinte: "Nós estamos verificando telefones celulares, estamos verificando mídias sociais, Twitter, Facebook e outros, para ver se há algum tipo de conexão. Estamos examinando todas as opções possíveis. Todo mundo é um suspeito." Nas semanas seguintes ao crime, a polícia literalmente receberia milhares de dicas do público.
Apenas 4 meses depois, do incidente, em junho de 2017, estima-se que a polícia recebeu mais de 18 mil pistas do público. Como a polícia encontrou uma grande dificuldade de poder conseguir lidar com tantas ligações, a polícia teve que pedir a ajuda do FBI. Assim, o FBI acabou instalando uma antena, então as ligações começaram a ser divididas entre a polícia e o FBI para que pudessem então conseguir pegar e lidar com todas essas dicas que estavam chegando do público. Durante todo o processo de investigação, a polícia teve inúmeros suspeitos depois que eles divulgaram aquele retrato falado. Então, muitas pessoas acabaram falando sobre uma pessoa que parecia ou algum outro criminoso que parecia. E como eu disse, a polícia já estava fazendo ali uma busca por criminosos sexuais que também se encaixavam um pouco nesse retrato falado. Tiveram 5 suspeitos principais nesse caso. Primeiro foi o homem da ponte, que eu falei para vocês. O segundo foi um homem que se chamava Paul Ether. Ele já tinha sido acusado de estupro de uma mulher de 26 anos de idade e de sequestro também. Porém, quando ele foi encontrado pela polícia, ele foi encurralado pela polícia, ele acabou cometendo suicídio apenas 5 horas depois disso. O terceiro suspeito se chamava Daniel. Ele também era um criminoso sexual que era fichado em Indiana. Ele também já havia sido preso por ele estar numa trilha onde ele estava ameaçando pessoas com uma machadinha, mas de acordo com as investigações não procedeu e ele acabou não sendo alvo mais das investigações porque ele realmente não tinha nada a ver com o caso das meninas. O quarto suspeito se chamava Bruce, ele era um antigo pastor e ele também já tinha sido acusado de atirar em uma mulher e de ter abusado também de outras 2 mulheres no ano de 2018. Além disso, ele tinha um longo histórico de abuso também, mas ele também acabou não sendo um alvo da investigação mais pra frente. E o quinto suspeito se chamava Charles, ele acabou sendo preso em 2019 e ele também era acusado de abuso infantil. Então, esses foram 5 principais suspeitos de toda a investigação, mas nenhum acabou realmente procedendo. Em 22 de abril de 2019, os policiais falaram que todo o caso ganhou um novo curso e que eles haviam obtido inúmeras informações atualizadas de que sim ajudaria muito mais no caso. A própria família desconhecia essas outras informações e aí os policiais falaram que dariam uma coletiva de imprensa. A própria família das meninas ficou sabendo sobre essas novidades um pouco antes dessa coletiva. Essa entrevista então deixou claro que todas ou a maioria das informações na época do crime foram totalmente mudadas. A polícia mesmo revisou todo o caso, revisou todos os suspeitos e realmente tudo mudou. Tanto que mudou que até mesmo o retrato falado, que foi feito lá em 2017, foi feito um novo esboço do então criminoso. O indivíduo que mostra nesse esboço é visivelmente mais jovem do que o primeiro retrato falado. A polícia também diz que esse retrato falado representa o rosto do homem que foi capturado na câmera da Liberty. Porém, esse retrato também ficou muito vago, assim como o primeiro. Por que o primeiro retrato falado foi tão vago? Porque eles conseguiram achar inúmeros suspeitos que tinham as características bem parecidas com aquele primeiro retrato falado e ninguém foi reconhecido. Esse segundo retrato falado não foi diferente do primeiro. Ele literalmente parecia e representava muitos jovens que moravam na região. Então, ele também era vago. Com o lançamento do novo esboço do retrato falado, a polícia também não acreditava mais que o assassino era um homem de meia idade, mas sim que ele tinha entre 18 e 40 anos de idade também. E também pela primeira vez a polícia declarou publicamente que o suposto assassino conhecia a região e que ele não poderia ser um estranho. Até porque para poder traçar aquelas trilhas era necessário ou que a pessoa visitasse muito frequentemente a cidade ou que fosse nativa daquela cidade, já que era uma trilha um tanto quanto confusa. Então os policiais declararam que o assassino não era um estranho, mas sim uma pessoa que conhecia muito bem o caminho que estava fazendo. Além do novo retrato falado e de um pouco mais sobre o vídeo que foi revelado, a polícia também estava em busca de um carro
que esteve estacionado próximo à trilha naquele dia 13 de fevereiro, entre meio-dia e 5 horas da tarde. A polícia não revelou qualquer informação do carro, não falou sobre a cor do carro, modelo, marca, ano, nada. Apenas que existia um carro lá naquele dia 13 de fevereiro e que a polícia precisava então conversar com o dono do carro. Depois de toda a coletiva, de toda a entrevista que estava acontecendo com os policiais, o sargento vira para a câmera e direciona uma fala exatamente para o assassino e diz: "Nós temos uma testemunha, você cometeu erros. Nós estamos indo atrás de você e não há lugar para um covarde sem coração como você se esconder." Essa foi a frase que ele direcionou para o assassino. A família, tanto de Liberty quanto de Abigail, demonstram todo e qualquer apoio para a polícia e eles acreditam fielmente que a polícia, sim, irá resolver esse caso e que ainda vão colocar o assassino das meninas atrás das grades. Kelsey, a irmã mais velha de Liberty, aquela que deu carona para as meninas no início do caso, ela começou a estudar psicologia forense, então ela estava muito dedicada a aprender e também está cada vez mais empolgada com a prisão do assassino. As duas famílias continuam mantendo muito contato, as duas famílias são amigas, ainda estão juntas, né, em todo esse caso, então elas têm muito contato. E a mãe da Abigail vai toda semana na delegacia para saber se há uma atualização do caso das meninas também. Em uma entrevista, a mãe de Abigail disse: "A cidade não se recuperou e não esqueceu o que aconteceu com as meninas. Nós recebemos muito apoio aqui de amigos, familiares, de toda a população em geral. E nossos policiais têm tanta vontade quanto nós que justiça seja feita. É uma comunidade muito unida com a qual podemos contar." Os investigadores do caso insistem em dizer que o caso não esfriou e que todos os dias chegam pistas novas e que o caso está em processo de andamento todos os dias também. Além disso, não só a polícia de Indiana está trabalhando no caso, mas o FBI também contribui com a ajuda para a investigação do caso. E mesmo com tantas pessoas ajudando a investigação, pouco se sabe sobre o caso até hoje. Não tem muita informação divulgada pela polícia. Pode até ser que algumas coisas do caso estejam realmente em sigilo e que não foi exposto para a mídia, mas até então não foi algo significativo a ponto de achar o culpado. Outra coisa também que não se sabe, a forma que as meninas foram mortas, não temos essa informação. Não se sabe se elas sofreram algum abuso, porém a polícia, quando ela foi fazer uma investigação por fora, ela focou muito em predadores sexuais, em pessoas que abusaram de crianças, então talvez isso seja algo mais significativo de que elas poderiam ter sofrido isso. Então realmente a investigação ela acaba sendo um pouco vaga. Eu espero que logo eu possa atualizar sobre o caso, espero que assim que tiver alguma atualização dos investigadores sobre qualquer coisa sobre o assassino, eu quero trazer para vocês uma atualização. Então eu realmente espero que logo a polícia consiga encontrar pistas e consiga encontrar o culpado para que eu possa vir aqui contar para vocês sobre tudo. Então, para você receber o meu vídeo, quando eu trouxer a atualização desse caso, você deve se inscrever no canal, mas também eu te convido a curtir o vídeo, tá bom? Você se inscrevendo no canal, todas as vezes que eu lançar o vídeo novo, você vai ser notificado, não esquece de, na verdade, de ativar o sininho para você ser notificado. E eu espero que você coloque aí nos comentários algum caso que você queira que eu traga aqui para o canal, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!